queria, enfim, iniciar aqui os trabalhos de hoje, primeiro agradecendo Juliana, né, pela disponibilidade, para nós é uma alegria, uma honra tê-la aqui, agradecer a todos, enfim, que, né, estão aqui, né, firmemente aqui, né, houve essa adesão a esse trabalho todo que a gente tem realizado. E então vamos fazer o seguinte: eu queria fazer uma rápida apresentação da instituição que Juliana hoje aqui representa, né? E depois ela vai se apresentar, né? Mas enfim, a partir do que ela entender que são as, né, as questões que têm mais aderência, vamos dizer assim, à conversa de hoje. E daí, então eu vou fazer essa pequena apresentação e passar a palavra. Então, Juliana, enfim, é isso. Juliana vem aqui representando o Centro Gaspar Garcia, que é um centro de apoio aos movimentos sociais, né? Sobretudo, né, inicialmente, pelo menos a questão jurídica, mas isso se expandiu de tal maneira, né, que ela acaba trazendo tantas camadas, né, atualmente. Mas é um centro assim que já entendemos como parceiros nossos, né, ou nós como parceiros deles, ou enfim, parceria nos dois sentidos, entendendo assim esse curso, essa posição dentro da escola da cidade, né? Essa instituição tão extraordinária que é o Centro Gaspar Garcia. Então, já entendendo como parceiros, como já presentes, né, nesses nossos encontros aqui, já algumas edições do curso, né? Já tivemos, inclusive, a Luciana Bedeschi como curadora de módulo também. Então, enfim, né, já temos essa contaminação no melhor sentido que, né, que pode haver entre essas duas vibrações, né? E aí que tem acompanhado os movimentos sociais, tem apoiado os movimentos sociais, e para nós foi enfim, uma surpresa, né, também saber já dessa ação, dessa presença na comunidade da favela do Haiti, né, porque a gente sabe de uma forma difusa, vamos dizer assim, que a participação é quase onipresente, assim, né? A gente sempre chega nos lugares e diz, então, mas com uma ação tão marcada, foi para nós uma surpresa. Então, foi uma alegria, né? Então, quando a gente sempre liga, né, para o Luiz Corrara, né, enfim, Luiz ou para a Luciana, vamos né, fazer a conversa deste ano e tal, e vamos falar de Favela do Haiti, deu aquele estalo, não, mas ótimo, Juliana está lá, vai ser perfeito, tal. Então, vou passar a palavra para você assim, Juliana, que foi esse o histórico desse nosso encontro, né, deste ano, desta edição do curso, e para nós uma alegria e uma honra imensa, a palavra tá com você, estamos aqui muito felizes e ansiosos para ouvir. Obrigada, Li. Eu estou muito contente com esse convite, né, por poder estar aqui hoje para fazer essa conversa. Antes de falar diretamente, né, do trabalho que a gente tem feito no Haiti, vou falar um pouco do Gaspar, né, e também da minha atuação. Assim, eu sou advogada, eu estou no Gaspar desde 2012, desde 2011. E no Gaspar Garcia eu sou coordenadora de uma equipe jurídica, né, que é o programa Moradia Digna, que nós chamamos. O Gaspar ele é uma organização de direitos humanos que tem atuação também com outros públicos para além do sem-teto, né, e dos moradores de ocupações e favelas. A gente atua também com os trabalhadores ambulantes na cidade e com a população em situação de rua. Então, nós temos outros 2 programas, né? O trabalho informal e o Reviravolta. O trabalho informal faz esse apoio aos trabalhadores ambulantes, né? Há uns anos atrás, em 2012, nós conseguimos uma ação judicial para impedir a remoção dos ambulantes, né, das ruas.
sem um planejamento urbano, né? Então era esse o foco. E de lá para cá a gente vem fazendo um trabalho de contribuir um pouco na organização, né, dessa categoria, assim, que tem uma dinâmica muito específica. E com a população em situação de rua, nós temos o programa Reviravolta, que é tem uma proposta de saída da rua, né? Então, a partir da geração de renda. Então, são feitas algumas atividades de formação e tem uma proposta de geração de renda a partir da reciclagem. Então, é assim que a gente se organiza hoje, né? Nós somos poucos, mas com muito trabalho, né? E falando especificamente da nossa atuação com as ocupações, né, aqui em São Paulo, nós, até o ano passado, nós tínhamos um convênio com a Defensoria Pública, então nós recebíamos todas as demandas por meio da Defensoria e pegávamos algumas demandas de forma voluntária, como nós falávamos, né? Como era lá no início do Gaspar, né, lá no final da década de 80. E aí o convênio começou a se tornar muito, muito insustentável para o Gaspar Garcia, né, pela quantidade de demandas. Então, tudo que nós recebíamos sempre já com ordem de reintegração de posse determinada, assim, então isso estava dificultando que a gente desse uma atenção maior para alguns casos mais não estratégicos, mas um pouco mais sensíveis, né? Então, nós fizemos essa decisão de sair do convênio, mas hoje nós atuamos ainda, continuamos com os casos, né, que já eram acompanhados, e hoje nós temos 290 casos na cidade de São Paulo inteira, né? Tem alguns poucos casos individuais, bem antigos, ações de uso capião, mas a maior parte são casos coletivos, né? Processos coletivos de áreas ocupadas. E aí tem de tudo, né? Tem prédio, tem favela, tem cortiço, né? Tem uma diversidade aí de características desses lugares. Bom, e aí um dos locais que a gente atua, né, é o Haiti. Nós fomos procurados pelo pessoal do MDF, né, ali mais ou menos em 2017, para pensar numa alternativa em relação à situação deles, assim, para ir ajudando a construir uma possibilidade de regularização da área. A nossa atuação, né, ela começou principalmente a partir de um receio dos moradores de que em algum momento viesse uma ação de reintegração de posse. Então, o que motivou o pessoal a procurar não foi uma ação judicial, mas foi o receio de que ela em algum momento surgisse, né? Eu trouxe, separei algumas informações de lá, eu vou compartilhar aqui. Mas assim, é bem rápido para a gente poder conversar melhor depois, mas falando um pouco sobre qual que é a situação de lá, assim, né? Não sei se todos vocês já tiveram acesso à situação do Haiti. Para te dizer, Júlia, não está no modo apresentação, não sei se você quer deixar assim ou você... Não está ainda? No modo apresentação, não. Está aparecendo, a gente está vendo a tela com todos os slidezinhos menores. Olha, para mim aqui apareceu no modo apresentação. Eu vou parar e vou fazer de novo. Vamos ver. Enquanto você fala, você faz isso, eu só te contar, porque a gente falou algumas semanas já, a última vez, e o grupo aqui já teve pelo menos 2 vezes na comunidade, né? Tá. Enfim, a equipe mais de trabalho, vamos dizer assim, a equipe de coordenação já tem ido desde de dezembro passado, né? Algumas vezes já estivemos lá. Só para você ter... Tá. Entendi. Então, todo mundo conhece ali, né? Todo mundo já esteve lá, sim. Agora, eu estou compartilhando de novo ali. Agora apareceu como? Ainda não está no modo apresentação.
quando você selecionou, você colocou tela inteira? Quando você pede para selecionar, né, tem Tem que a opção de tela talvez dê. a opção de tela, você pega aquela. Isso, agora foi. Agora foi, tá. Perfeito. Ótimo, beleza. Então, eu vou falando um pouquinho e depois quero ouvir também, né? Porque ali tem uma especificidade assim da atuação do Gaspar que a gente, de uns anos para cá, nós temos sentido muita uma defasagem, né, em relação à nossa equipe, que é o fato de nós não termos, por exemplo, arquiteto, não termos engenheiro na equipe, né? E para atuar com habitação, né, pensando em solução, em permanência, né, na perspectiva de contrapor o argumento, né, que hoje prevalece, que é essa agenda do risco e etc., a gente fica muito fragilizado, porque assim, o conhecimento que os advogados conseguem inserir nesse tipo de discussão ele é muito limitado, né? E assim, desde 2018 para cá, a gente tem estreitado as relações com algumas assessorias, né, com alguns profissionais que atuam nessa área, porque da necessidade de ter ali um olhar, né, primeiro que seja multidisciplinar, mas também que tenha a especificidade de outras formações, como, por exemplo, os arquitetos, os urbanistas, enfim. Quando nós fomos chamados lá no Haiti, né, chamou muito nossa atenção a forma de organização aqui daquele espaço, né, que é muito incomum quando a gente fala de favela, né? Então, é evidente que teve ali uma preocupação com a forma de divisão dos lotes, né? Ainda que hoje o crescimento não siga muito o propósito inicial, mas também uma preocupação com a existência de umas áreas comuns, né? Enfim, uma comunidade que é voltada para dentro, né? Então ela não tem acessos muitos para fora, assim, então isso ajuda, inclusive, na relação interna deles, enfim. Então a gente achou bem interessante, bem acolhedor o lugar. Ai, não estou sabendo aqui passar esse negócio. Deixa eu ver. Pronto. E aí a gente foi fazer levantar um pouco o histórico, né, da situação deles, como é que eles chegaram naquilo. Não sei se eles contaram para vocês, então não vou ficar demorando muito nisso, mas eles na verdade tinham ocupado um terreno do lado ali, né, que é um terreno da Sabesp. Existia a argumentação por parte da Sabesp da impossibilidade de permanência, porque estaria contaminado esse terreno, mas mesmo assim as famílias construíram ali os barracos e ficaram durante um tempo, né? Então isso lá em agosto de 2014 foi quando eles fizeram essa ocupação. E aí, menos de um ano depois, né, eles sofreram uma reintegração de posse extremamente violenta. E as famílias, assim, né? A gente sempre fala que as pessoas não têm para onde ir, e às vezes fica parecendo que isso é argumento para tentar a manutenção, mas de fato as pessoas não tinham para onde ir. E com essa reintegração de posse, as pessoas ficaram ali um pouco no entorno, né? Esperando a poeira baixar um pouco, né? Depois que foi cumprida essa reintegração. Aqui, por exemplo, a gente fez um levantamento, né, de como que eram utilizadas essas áreas ali em volta e as informações são de que elas não são utilizadas, né? Em um período teve aqui onde hoje é o Haiti, né? Teve um período de uso ali como se fosse um canteiro de obras por parte do metrô, mas nunca teve uma destinação mesmo, né? E uma coisa curiosa é que essa rua, né, vocês perceberam ali que o descarte de lixo, né, de entulho, determina muito a paisagem daquele local, né? E isso é um problema antigo, né? Então, nessas fotos assim de 2012, a gente já
vê que aquela área já era uma área utilizada para descarte, né, para esses entulhos, e até hoje existe essa prática ali, né? Em 2014 teve também uma ocupação desse outro terreno, não foram as famílias do Haiti, foram outras famílias. Esse terreno também com a argumentação de que estava contaminado, né? Aqui estavam as famílias do Haiti, do outro lado eram outras famílias. E os dois terrenos foram reintegrados, né? Então ali tinha uma favela muito grande, os dois reintegrados exatamente no mesmo período, e essas áreas ainda permanecem vazias, né? Bom, e aí, como as famílias ficaram ali naquele entorno, tudo, né, buscando algum outro espaço para tentar se estabelecer, eles foram para aquele terreno que eles estão hoje, porque foi desativada aquilo que seria aquele canteiro de obra. Não era bem um canteiro de obras, é como se fosse um almoxerifado, alguma coisa assim, né, onde eles colocavam algumas coisas durante a obra do metrô. Então, eles entraram nesse terreno, né, já logo no início eles noticiaram que isso aconteceu, e é um terreno municipal, aquilo ali é um terreno da prefeitura, né? E aí, tentando ver um pouco, né, isso até foi um material que a gente usou um pouco numa formação com as famílias, né, para eles entenderem um pouco a dinâmica daquela região, né, porque que às vezes existe tanta resistência também à permanência das ocupações e das favelas, né? Então, em 2014 era ainda aquele período, né, que estavam os barracos das ocupações, e aí em 2019 a gente vê que assim, né, tem esse empreendimento, já existe uma mudança em algumas áreas aqui, né, com um cuidado maior, provavelmente porque tem um interesse grande do mercado imobiliário ali naquela região, né? Mas aí aqui a gente já vê que o Haiti já estava bem estabelecido ali, né? Tomando cuidado para não entrar no terreno da Sabesp, e ele ficou ali bem certinho nesse terreno da prefeitura, né? Então, eles tiveram uma preocupação no início de não deixar a ocupação estender para essa linha de alta tensão ali, né? E também porque tem aquele declive ali, mas, enfim, né? O declive também não impede que as pessoas construam nele quando precisa, né? Mas é uma preocupação ali do pessoal da ocupação de não permitir, né, que avance para a linha de alta tensão. Porque a área da prefeitura não existe, nas conversas que nós tivemos com a prefeitura, não existe a menor intenção de tentar reaver aquilo ali, né? Mas a ocupação muito próxima das linhas de alta tensão são um indicativo de uma possibilidade de uma ação de reintegração de posse futura, né? Que as empresas que têm as concessões desses serviços, elas têm entrado com reintegrações de posse em todos os lugares que têm linhas, né, de alta tensão, assim. Mas como ali eles tiveram cuidado para ficar de respeitar, né, uma delimitação ali, não acho que esse risco seja tão iminente assim. Aí, pensando um pouco nas estratégias ali, né, do que a gente faria, né? Em 2017, a gente teve a nova lei aí da regularização fundiária, né? Então, uma das coisas que nós falamos foi, olha, vamos esperar dar os 5 anos de ocupação, até para a gente poder fazer o pedido da concessão de uso especial, né, para fins de moradia, a CUEM, e a gente entra com um pedido de regularização fundiária. Então, a gente faz o pedido de REURB, mas temos que manter as coisas exatamente como vocês têm feito, né, sem alardear, até que dê o tempo necessário aí da legislação. Em tese, assim, né, pela legislação, nem precisaria esperar os 5 anos, mas é que nós queríamos utilizar o
o instrumento da COEM, né? Então, essa foi uma decisão que nós tomamos junto com os moradores ali. Então, a legislação fala que qualquer área que estivesse consolidada, né, até dezembro de 2016, ela teria o direito da regularização. A lei municipal, que regulamenta essa lei federal, ela estende isso até a lei que foi no ano passado. Então, mesmo que a lei federal tenha congelado ali até 2016, até 2022 a prefeitura estava aceitando a consolidação das áreas para esses pedidos. Se alguém tiver alguma questão, gente, vocês fiquem à vontade para me interromper. E aí a gente vai conversando. E aí, o que a lei considerava considera, né, como núcleo urbano consolidado? É aquele que tem difícil reversão, tanto pelo tempo quanto pela natureza das construções, né, que tem no local, e a forma como ela está estabelecida, né? Então, se tem serviços públicos, né, se tem arruamento, esse tipo de coisa, também são indicadores de consolidação. Bom, e aí a gente fez essa discussão com os moradores, né? Primeiro, assim, para que serviria, né? Para que a gente entra com o pedido de regularização? Ela tem a finalidade de garantir, né, a permanência dos moradores. Então, se alguma intervenção é necessária por risco ou enfim, por alguns outros motivos, por exemplo, uma questão ambiental, o fato de existir um pedido de regularização já daria a garantia de permanência ou de realocação para essas famílias, né? Também seria uma forma de fazer uma mediação de conflitos, né? Sempre pensando na possibilidade de uma ação de reintegração de posse ali, porque existe uma discussão hoje de que quando existe ocupação em área pública, as pessoas não têm posse, elas têm o que chamam de detenção. E isso assim é muito sutil, né? Porque as pessoas consolidam a moradia nessas áreas públicas e pode passar 20, 30 anos se a prefeitura, se o detentor, né, se o proprietário daquela área entra com uma ação de reintegração de posse, ela pode ser cumprida independentemente do tempo transcorrido, né? Porque o judiciário entende que em área pública não existe posse, existe uma mera detenção, como se fosse um uso precário daquele local e que não gera direito nenhum, né? Mesmo com tantos avanços na legislação, né, inclusive com a possibilidade de regularização fundiária em área pública, o judiciário mantém essa leitura, assim. Então, isso é bem preocupante quando a gente está falando dessas ocupações que estão em áreas públicas, né? Bom, e aí para garantir o direito à moradia e para conferir a função social da propriedade, né? Então, esses seriam as razões, né, os fundamentos da regularização fundiária. Bom, e aí algumas características, né, que o pessoal tinha muita dúvida. Se a gente falava da regularização, eles falavam, mas a gente não paga IPTU. Mas aqui não tem só moradia, né? Aqui tem comércio aqui dentro também, enfim. E algumas pessoas ali, talvez eu não tenha os documentos necessários, tal. Então, a gente fez essa formação para explicar para eles que assim, olha, o pedido é coletivo, então independe do tempo de cada um. O uso misto, né? Então a existência de comércio não impede a regularização fundiária, pelo contrário, né? Demonstrando que existe a necessidade desse tipo de serviço no local, é regularizável. E também não existe a necessidade de pagamento de tributo, né? Então, isso é uma lenda urbana, né? De que tem que pagar IPTU para conseguir a regularização de uma área, né? Até porque ali a área pública não teria IPTU de qualquer jeito. E aí a legislação fala, né, que a área não precisa ser ZEIS para ser regularizada, mas o fato de não ser ZEIS hoje é o que
torna muito moroso esse pedido do Haiti, né? Então, tem já um processo administrativo andando lá na CRF, né, da prefeitura, e as últimas decisões são sempre no sentido de que a área não está demarcada como ZEIS, então teria que ser demarcada como ZEIS, alguém teria que analisar as condições ali da área e das famílias, enfim. Então, a lei federal fala que isso não precisa ser ZEIS para regularizar, mas no município isso tem sido uma barreira, assim, né? Não que isso vá gerar o indeferimento do pedido, mas está tornando tudo mais demorado, né? Porque já poderia estar classificada como REURB-S, ou seja, regularização fundiária de interesse social, né? E aí, esse foi aqui o motivo principal, né, que nos levou, assim que desse 5 anos, a entrar com o pedido de regularização. Que na lei federal, né, na 13465, tem esse artigo, o artigo 31, parágrafo 8º, que ele fala o seguinte, que a partir do momento que você entra com o pedido de regularização fundiária, quando se trata de área pública, é garantida a permanência das pessoas nas suas unidades imobiliárias até que seja analisado definitivamente esse pedido de regularização. Então, uma vez protocolado o pedido de regularização, as famílias não poderiam ser tiradas da casa em nenhuma hipótese, né? Então, teria que aguardar até a última análise desses pedidos. Então, isso seria uma garantia para eles, né? Nós tivemos algumas experiências de áreas públicas que tiveram o pedido de REURB protocolado justamente para essa estratégia e que o judiciário reconheceu que, de fato, não poderia fazer integração de posse enquanto não tivesse análise definitiva. E aí, por análise definitiva, a gente entende que teriam que ser feitos todos os estudos que compreendem uma regularização fundiária, né? Então, teria que ser uma análise técnica e não uma análise superficial a partir do pedido só, né? Então, teria que demonstrar que, tecnicamente, não seria possível fazer essa regularização, né? Então, sempre pensando nessa lógica. Bom, aí um pouco da organização que eles têm lá, então, que vocês já conheceram, né? Que vocês já viram, porque já estiveram lá. E aí a gente vê assim, que existe uma forma muito interessante de como eles se relacionam com esse espaço, né? Porque em algumas vielas a gente percebe que existe uma preocupação dos moradores em deixar o espaço da forma mais organizada possível, mais assim, mais aprazível possível, né? E tem outros locais que parece que não estão tão concluídos assim, né? Então, tem essas aqui, tem essas vielas que parece que já está tudo finalizado, né? Que você vê um acabamento nas casas, enfim, como se ali tivesse já, de fato, acabei meu imóvel, né? E, por outro lado, a gente tem esse tipo de situação ali, né? Então, ainda tem alguns poucos barracos de madeira, né? Algumas casas de madeira, e alguns espaços ainda vazios, né? Então, as pessoas não param de construir ali dentro. Isso, eu tenho conversado, inclusive, com o Chicão, né? Que, assim, precisa ter um direcionamento nessa forma como eles estão tocando as construções ali dentro, né? Porque, lógico, na autoconstrução acaba sendo, quando tem participação coletiva, acaba sendo um pouco no mutirão, mas de pensar em algumas implicações da forma como eles estão construindo, o impacto disso no coletivo, né? Às vezes tem um barulho estranho aqui, gente, que meu gato está com uma sinusite, mas ele fica aqui do lado, mas se ficar muito alto, eu tiro ele daqui. Então, aqui, por exemplo, né, ali no Haiti, vocês já devem ter visto que tem gente que ergueu ali 5 andares, né? E tudo isso, assim,
tem a experiência, lógico, de alguém que está na prática ali, de algum pedreiro, algum mestre de obras, né, que conhece como fazer, mas nos faz pensar se de fato existe uma estrutura para aguentar o que eles têm feito ali, né? E aí, por que essa preocupação, né? Que qualquer acidente que acontecer ali, isso vai ser um motivo de tentar impedir a permanência daquela área, assim, porque esse é o modus operandi da prefeitura. Então, é uma situação isolada, poderia ter acontecido em qualquer lugar, poderia, mas se acontece numa ocupação, aquilo vira a agenda de remoção, não só daquele espaço, como de outros, né, semelhantes, assim. Então, o Wilton Paes, assim, ele intensificou uma agenda de remoção por risco, né? Então, hoje, qualquer alegação de risco no judiciário acende um alerta vermelho a ponto do juiz deferir qualquer tipo de pedido de remoção, independentemente de atendimento, independentemente de alternativa, porque fala, não, a preservação da vida, né? Isso vem antes de qualquer outra coisa. Então, isso, assim, é um motivo de preocupação ali, porque tem construções. E aí, eu não sou dessa área, né? Então, até falei para o Chicão, aproveitando que tem pessoas, né, que têm esse conhecimento técnico vindo aqui, acho que é importante perguntar a opinião se isso aí tá, se esse é o caminho mesmo, ou se tem que, né, dar uma avaliada nessas construções, assim, porque acontece que os lotes embaixo, eles são muito pequenininhos, assim, né? Então, as pessoas verticalizam, mas tem pessoas que não só verticalizam, como também estendem para o lado, né? Então, faz como se fosse uma viga ali para dar um suporte maior para o peso e constroem para a lateral também. Então, enfim, né, isso é um motivo que tem gerado uma. E aí, outras situações que também nos colocam para pensar, porque o processo de regularização fundiária na prefeitura ele é extremamente demorado, né? Então, como eu falei, a gente entrou rapidamente com esse pedido para ter uma argumentação na eventualidade de uma ação de reintegração de posse, né? Então, para ter um argumento de falar, não, essas famílias têm que ficar aqui porque ainda tem uma série de procedimentos que a prefeitura precisa adotar, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode fechar os olhos para algumas situações que são bastante delicadas na área, né? A gente não defende a permanência a qualquer custo para a prefeitura fazer qualquer tipo de intervenção, principalmente obra e etc., nessas áreas. Depende de orçamento. A prefeitura ainda faz obras de urbanização em áreas que estão para regularização fundiária há anos, né? Desde a década de 90, assim. Então, o que entra ali no tal plano de metas da prefeitura são áreas que já deviam estar regularizadas há muito tempo. Então, até o Haiti alcançar essa situação, né? Se for seguir a forma como a prefeitura vai inserindo essas áreas, vai demorar muito, né? Então, acaba ficando com o improviso dos moradores mesmo. E aí tem essas situações, assim, né? Por exemplo, o acesso aqui é uma casa de madeira, é um barraco de madeira, mas o acesso extremamente precário, perigoso, né? A questão da fiação também, né? Como ela está ali embaixo da árvore, então essa árvore aqui tinha até alguns lugares que ela estava tipo, meio amarrada, assim, né? Porque eu não sei se na ventania ela acaba batendo nas casas, né? E pode gerar algum tipo de problema, né? Então, eles estavam reclamando muito, assim, das árvores, né? Tal. Só que para você retirar uma árvore dessa, você não pode, né? Então, isso seria um outro problema, né? Se eles fizessem alguma coisa nesse sentido, porque aí daria crime ambiental, tal. Então, não tem essa opção, né? E aqui, tá vendo, assim, essa árvore aqui aparentemente morreu, né? Porque ela tá sufocada aqui no meio de um monte dessas construções e acontecendo isso que eu estou falando, né? Então, as pessoas estão expandindo cada vez mais para o lado a ponto de você quase não ter
nem luminosidade, né, nem ventilação ali. Então, agora, assim, a situação está colocada, né? Não adianta a gente falar, tem que desfazer esse cômodo e tal, né? Então, como que se pensa em soluções para que não tenha impeditivos para a regularização da área, né? A questão do acesso, assim, né? Quando uma das conversas que nós tivemos com a prefeitura, para que eles ajudassem a acelerar o pedido de regularização de serviços, né? Água, esgoto e luz ali, né? Acho que luz já está regularizada, não me lembro, mas a água e o esgoto era uma das coisas que eles estavam pedindo com muita frequência. A prefeitura falou o seguinte, né? Na época era a Candelária, que agora está lá na CDHU, nas características que tem, a gente não tem como regularizar, né? Na fala dela, né? Porque o único acesso de fato que existe é ali pelo bar, né? Aquela entrada da frente ali, principal, e existe uma outra entrada de pedestre, dá para fazer uma entrada de pedestre ali pelo fundo, pela quadra, né? Ali por trás. E aí o que nós estávamos discutindo com ela é que teria que fazer um acesso pelo terreno da Sabesp, né? Ali dá para fazer um acesso, porque as casas estão de frente estão de frente e estão de costas, né? Estão de costas para o terreno da Sabesp. E, enfim, ali daria para fazer alguma coisa no sentido de garantir uma emergência, né? Socorro médico e de bombeiros, se fosse necessário. Então, a Candelária ficou de estudar isso, né? A possibilidade de conversar com a Sabesp para que seja feita como se fosse uma servidão ali e servir de acesso para o Haiti ali, pensar naquele fundo também, enfim. Então, teria que fazer algum ajuste nesse sentido. Aparentemente, aquela fábrica que está ali do lado da quadra, né? Parece que ela aparentemente tomou posse de uma área que não seria dela também, então teria que ver, porque não adianta só fazer um acesso isolado, né? Era o que ela estava dizendo, assim, que teria que, de alguma forma, conseguir circular ali o Haiti, só que tem uma casa construída bem ali, né? E aí, logo em seguida, já vem a fábrica. Então, é difícil fazer essas discussões numa área há tanto tempo ocupada que talvez tenha gente que tenha que sair para garantir que os outros permaneçam, né? Essa conversa não é nada fácil. Aqui foi o dia da vistoria, né, do pessoal lá da prefeitura, e é isso, assim, né? Por mais que tenha existido a preocupação do pessoal da ocupação de não avançar na linha, tem situações dessa, né? Que o cara vai lá, faz uma área de serviço, por exemplo, né? O famoso puxadinho. Ah, não, que aqui não vai dar nada, tal. Assim, tudo bem. Se tiver que desfazer, não tem um grande prejuízo no sentido do direito à moradia para a pessoa. Mas isso chama a atenção de quem não tinha que ser alertado, né? Então, esses telhadinhos, assim, né, a forma como essas empresas monitoram essas áreas, né, tudo de forma por drone, etc., né, o cara não faz muita distinção ali, né, ele identifica telhado, ele já passa aquilo para um departamento jurídico, né. E aí aquela coisa, né? Então, assim, inicialmente vinha até aqui, aí aumenta um pouco o cômodo, aí o cômodo de cima já vai um pouco mais para frente, né? Então, essa situação, assim. E em relação a essa faixa especificamente, assim, nessa conversa com a prefeitura, o entendimento que eles nos passaram, né, assim, eu nem vi se isso chegaria a ter algum tipo de embasamento técnico legal, assim, né, mas eles falaram, eu acho que na lógica, para mim, existe, né, que não regularizam nada que fique com janela ou porta diretamente para a linha de alta tensão, numa curta distância dessa.
Então, se tem janela ou porta, né, se o acesso é pela linha de alta tensão, o posicionamento da prefeitura é de que não se regulariza isso, né? Então, aqui nós temos uma situação bem difícil para lidar, que não é pouca gente aqui, né? Quando a gente está aqui fora, na rua, a gente vê que e o pessoal não para de construir, né? Então, toda vez que a gente vai lá, está mais alto, mais um cômodo e etc. Então, essa conversa precisa ser feita de forma urgente com esses moradores, assim, né? Para eles entenderem o que implica essas construções e também o risco desses investimentos que eles têm feito, porque, aparentemente, alguma coisa aqui não vai ficar, né? Então, pelo menos de boca foi o que a prefeitura nos falou, né? Obviamente que eles têm que colocar isso tudo de forma fundamentada num relatório técnico e tal, para a gente até verificar se existe uma outra forma de abordar isso, né? Mas é isso, toda essa linha aqui não regularizaria pela prefeitura. Acho que é isso, assim, gente, o que eu tinha pensado um pouco de apresentar, mas, na verdade, eu queria também ouvir o que vocês verificaram lá, né, para a gente poder caminhar junto, né? As coisas ali estão muito iniciais, né? Não faz tanto tempo que a ocupação fez 5 anos, comparado com outras áreas, né, que a gente atua, então ela é muito jovem ainda, enfim. Mas nas vistorias, né, que a prefeitura fez, assim, eles ficaram bastante impressionados, né, pelo grau de consolidação da área, pelas características de cuidado, né, de pertencimento que a gente verifica ali. Então, existe o potencial da regularização, sim, tirando algumas situações que eles verificaram ali, né? Então, as árvores eles consideram risco e aqui no Linhão eles consideram risco tecnológico. E aí pensar na questão dos acessos, que também seriam um problema, e habitabilidade. Então, ou seja, né? Parece simples, mas não é, mas foi o que eles acabaram apontando para a gente. Nossa, Juliana, que muito legal. Assim, eu acho que nós já conversamos disso, né? Quer dizer, aqui é o grupo que a intenção é um treinamento em ATIS, né? Assistência técnica de habitação e interesse social, e a questão da legislação, né? Da interação com a legislação e a questão da regularização, porque quando nós falamos de habitação e interesse social, nós chegamos, né, nesses grandes gargalos, são as ocupações, né, gargalo no sentido desses entraves, enfim, de todas essas camadas, né? E então, muito bom pela mão, né, pela sua mão, pela mão do Centro Gaspar Garcia, a gente ter essa primeira colheita, vamos dizer assim, de questões relacionadas à regularização e da legislação. A expectativa é que a gente vai seguir também falando mais de legislação, mais sobre a questão da regularização ao longo do tempo, né? Nessa formação, porque, de fato, é uma das questões centrais numa ação, como não um grupo de assistência técnica, ter essa base, né? E ter essa informação. E também, assim, muito legal que você também traz uma série de dados aí, né? Quer dizer, aliás, antes, dizer que você fala, né, o Centro Gaspar Garcia que não tem arquiteto e tal, então essa nossa aproximação, né, acho que sempre foi muito nesse sentido também, né? Porque nós também precisamos dos advogados, precisamos de todos aqueles que têm enfim, essa ação também de direitos humanos, né? Quer dizer, enfim, tudo isso é uma coisa de complementariedade. Então, reforço aqui, né, que não só na formação, mas na atuação, né, essa parceria é absolutamente fundamental para nós e, enfim, e ouvir de você que para vocês também em alguma medida, né? Então, muito bom. E daí você traz um monte de questões que eu acho que todo mundo deve estar já pulando a cadeira para conversar, né? Para falar. Acho que vou abrir aqui com algumas questões, e daí eu acho que as pessoas podem ou fazer via chat ou levantar a mão, como a Carol já levantou,
Mas eu já queria fazer umas questões assim também, antes da Carol. Carol, depois eu passo a palavra para você. Mas achei muito interessante essa sua colocação assim, do cuidado do coletivo para que algumas ações individuais não comprometam, né, essa conquista que é coletiva, é gradual, é difícil, né? Tem todo esse histórico. Então, já ali, por exemplo, a expectativa, inclusive, assim, reforçando até, desse grupo, consolidar um plano, né, interação com a comunidade, sem dúvida, um plano participativo, né, e que esse plano, identificando oportunidades de projeto e eventualmente até desenvolvendo, a expectativa é que se desenvolva algumas dessas oportunidades de projeto. E já achei que, de fato, essa face junto do Linhão é uma grande questão de projeto, né? E que deve ser debatida nesse plano, consolidada nesse plano, enfim. E aí fiquei com algumas dúvidas, por exemplo, você fala que as árvores são um risco também. Eu queria entender exatamente o que está sendo entendido como risco, as árvores que estou entendendo que são aquelas ficus que estão dentro da comunidade, né? E também uma dúvida, por exemplo, atravessar sob o Linhão, isso ser um acesso, já que, por exemplo, a própria rua Forte São Bartolomeu, ela também enfim, ela está sob o Linhão, ou seja, caminhos que atravessam, né, não que ao longo dele, mas que atravessam, ou que são enviesados nele, se são algo que também traz esse tipo de inquietação, né, por parte das concessionárias e tal. E aí, enfim, acho que é um pouco isso, quer dizer, acho que a gente já tinha pensado um pouco essa questão, tido essa inquietação quanto à efetiva permanência, né, daquela comunidade ali, mas tínhamos essa notícia, é um terreno da prefeitura, está tudo quieto em relação a isso, tem um nível de consolidação. Então, você trouxe um pouco muitas confirmações e, enfim, esmiuçou, trouxe outras facetas, né, da condição ali. Então, por isso, agradeço imensamente. Então, eu coloco essas questões, mas vamos fazer a Carol falar, daí você responde tudo embolado, outras pessoas. Vamos fazer assim? Carol, diga lá, querida. Olá, pessoal, boa noite. Várias questões que ficaram na cabeça, mas assim, uma imagem que ficou por último ali, que a Juliana comentou, né, sobre as linhas ali de energia, né, de transmissão. E é algo assim, desde que eu visitei, eu acho que eu também já compartilhei sobre essa, eu acho que é mais a inquietação, não sei se vai ser uma questão a ser respondida, assim, e acho que é compartilhar essa inquietação com Juliana e com todos também, né? Porque a questão da faixa de servidão da linha de transmissão, porque eu lembro de um projeto que eu já trabalhei de reassentamento, né? Aí eu sou daqui de Minas, né? E aí, assim, eu queria entender sobre a legislação, assim, porque eu sei que é uma legislação particular das companhias, aqui no caso era a CEMIG, né? Então, a própria CEMIG determinava essa faixa, né? Fazia esse desenho, essa faixa de servidão, e que o valor é de 20 metros, né? 20 metros que não poderia, que continuaria de posse da pessoa, mas tem uma restrição ao uso, né? E as concessionárias têm esse livre acesso, as concessionárias podem fazer o uso que quiserem, né? E aí é isso, eu queria entender um pouco melhor dessa legislação em São Paulo, que é a Enel, né? Que é a concessionária, e também entender assim, sobre os riscos, né? Se isso não poderia ser um fator, né, de gerar uma limitação ali, né? Esses 20 metros, eu não sei se é esse mesmo valor, né? Mas eu acho que em relação à posse não é um risco, porque é isso, a própria legislação não impede sobre a posse, mas essa questão do uso, se isso, sabe, se isso futuramente também é uma questão que a gente deveria também alertar e dialogar com a comunidade. É isso, por enquanto é isso. Surgiu outra dúvida, eu falo. Legal, Carol. Vou fazer só mais uma colocação, daí fica uma espécie de um primeiro bloco assim, de questões, para a Juliana também circular, e daí a gente faz um novo bloco daqui a pouco.
Outra coisa que também lembrei, enquanto a Carol falava, lembrei que esqueci de falar, porque o terreno da Sabesp, agora que você se referiu, ele está demarcado como ZEIS atualmente, né? ZEIS 2. Então fica essa coisa curiosa, né? Tipo, ali não é ZEIS, mas aquilo que tiveram que sair de lá, porque afinal de lá então é contaminado, não sei o quê, atualmente é ZEIS. E daí você está falando dessa questão da servidão, então como é que organiza, enfim, colocar um pouco mais de tempero nessa conversa aí, desse primeiro bloco de questões que surgiram, Juliana. Beleza. Bom, falando um pouco sobre ali naquela situação do Linhão, né? Então, primeiro, sobre a legislação, assim, eu nunca consegui me aprofundar muito em todas essas previsões em relação às linhas de transmissão, né? Mas aqui em São Paulo, por exemplo, eles utilizam um decreto estadual, né, que fala sobre o que seria a área não edificante ali, né, que eles falam em relação às linhas de transmissão, e eles também utilizam uma norma técnica da BNT, que, se eu não me engano, é 12, alguma coisa assim. Eu vou checar, mas acho que era isso. Não, era uma... 5.4, alguma coisa. Eu vou verificar isso. Mas é super antigo, né? Ali, tipo, da década de 80. E aí eles se baseiam nessa norma técnica para falar sobre essa distância, né? O que teria que ser preservado como área de segurança, eles falam, né? Aí, sobre o Linhão ainda, né, nas conversas que nós tivemos de novo com a prefeitura, nós questionamos isso, né? Então, assim, ali existe assim, aquela área do Linhão ali é uma área considerável, né? Ela é grande, assim, poderia não só pensar numa questão de acesso, mas até em alguns outros usos ali que talvez fosse possível para infraestrutura, alguma coisa nesse sentido, né? E aí o posicionamento do pessoal da CRF foi o seguinte, né? Que ali não seria possível fazer o acesso, porque o acesso não seria só de carro, seria muito intenso o acesso de pedestre ou até a permanência de pedestres. Então, que não seria o local adequado para fazer esse acesso. Então, o que eles falaram? Não, de fato, a rua corta esses linhões assim na cidade inteira, né? Mas são locais em que, quando o pedestre passa, ele passa de forma rápida ali, né? Como passagem mesmo, e geralmente são veículos que estão por ali. Agora, o que eles ponderaram é que se fizesse aquilo ali, como, por exemplo, um arruamento, alguma coisa nesse sentido, as pessoas utilizariam, inclusive, para lazer, ou seja, teria uma permanência das pessoas naquele... isso mesmo, essa norma técnica, NBR, né? 5422, é isso mesmo, acho que é da década de 80. E, enfim, assim, então essa foi a justificativa no primeiro momento de que não seria possível fazer o acesso ali naquela área de trás. Então, pensaram que o mais adequado seria no terreno da Sabesp. E sobre as árvores, né, eu também achei super estranho, né, eles colocarem isso como risco, porque para mim é muito claro que você consegue, assim, é um risco, mas que você consegue solucionar, né? Não é um risco que você fala, não, você não pode permanecer aí porque tem esse risco, tudo bem, a gente sabe que a árvore é importante, mas poderia fazer uma compensação em outro local, né? Não seria só um desmatamento ali, enfim. O que eles falam é risco de queda, né? Então, que numa eventualidade de um raio ou de um vendaval ali, que a árvore poderia gerar um acidente, porque ela tá sem espaço, por exemplo, para uma eventual queda, né? Então, que ela cairia em cima das casas, que ela cairia... então, foi isso que eles alegaram, né? Mas a gente chegou, inclusive, a falar, se isso é um risco, dá para eliminar esse risco, né? Já identificou,
elimina, até porque ali as árvores não tem nem para onde crescer mais, né? E aí, enfim, tem um monte de espaço por ali perto que dá para fazer esse replantio, né? Inclusive no futuro acesso ali no terreno da Sabesp, se for o caso. Então, mas só apontei porque foi um dos argumentos que a prefeitura utilizou. Assim. Cada reunião com a prefeitura a gente aprende muita coisa, né? Vem coisas novas o tempo todo, assim. Quando você acha que está tudo redondinho, que está tudo bonitinho, aqui não vai ter problema, mas aparece alguma coisa, né? Enfim. É isso, não sei se eu respondi, mas eu lembrei. Acho que a gente pode ter mais uma rodada aqui de questões. Não sei se alguém quiser fazer por chat ou abrir o microfone e fazer. É o momento. E, enquanto isso, um comentário, quer dizer, porque uma das qualidades que tem o espaço ali é justamente a vegetação, né? Aqueles espaços vegetados ali, né? Então, é curiosa essa relação, né? Como parece, imagina, o risco de queda vai a cidade inteira, então é risco, né? Daí, então, como assim, né? Então, enfim, eu até achei curioso, porque eu estava achando que era... enfim, que esse risco ia para além da coisa da queda, enfim, mas vamos lá. Olha, o pessoal do presencial ali levantou a mão, eu não sei quem foi, né? Boa Então, noite. boa Quer que noite. apareça? Quem é que está falando? É a Cássia. Tudo bem? Legal. Eu tenho uma pergunta. A relação da comunidade com a prefeitura é com a subprefeitura que vocês estão fazendo as vistorias, toda essa parte técnica, ou é com REURB? Qual é o setor? Posso... Já vamos fazer, então. Pode fazer. Eles que sabem. Que isso não, vamos lá. Daí vai animando. Aí vai ficando mais dinâmico, assim, né? Então, tem duas coisas hoje em andamento, né? Tem o pedido de REURB, que quem coordena isso é o pessoal da Coordenadoria de Regularização Fundiária lá da SEAB. Então, quem está acompanhando esse pedido de regularização é a CRF, que fica dentro da SEAB, né? Um departamento dentro da Secretaria de Habitação. As tratativas em relação ao esgoto e a ligação de água está sendo tratado também com a subprefeitura, porque a SEAB deu um ok, né? Ela fez um ofício dando aval na ligação, que ainda tem isso, né? As concessionárias pedem que a prefeitura dê anuência às ligações, né? A prefeitura deu essa anuência, e aí isso foi para a subprefeitura, e a subprefeitura é que meio que autoriza a Sabesp a fazer o serviço. Agora, parece que a Sabesp está aguardando fazer uma licitação, tem alguma coisa assim, por isso que ainda não foram feitas as obras. Mas essas questões mais de intervenção direta têm sido feitas com a subprefeitura, mas o que diz respeito às vistorias, às análises técnicas, né, do que é viável ou não, isso está tudo lá na Secretaria de Habitação, nessa CRF. Tá bom. A gente até observou que da outra visita para essa, agora tem algumas placas. Então, tem as placas da Enel com o número da rua e o número de cada casa. Foi na última visita, na anterior acho que ainda não tinha. Bom, obrigada. Interessante. Não sei se a Juliana viu que tem entrou no chat aqui uma pergunta da Elane, em qual etapa está o pedido de REURB? No caso está ainda na fase super inicial. Então, essa vistoria que eles fizeram... Então, assim, a gente entrou com um pedido, eles fazem meio que uma análise de quais são as características dessa área, porque eles têm que classificar, né? Então, pela lei federal, depois eu posso até disponibilizar
uma apresentação que eu tenho que fala só sobre essa legislação da REURB. Hoje eu nem tinha pensado em ficar tanto na legislação, talvez eu devesse ter trazido mais algumas coisas, mas eu posso disponibilizar isso que facilita. Então, assim, a gente entra com o pedido de REURB, a prefeitura faz uma análise assim, rápida, né, de características do zoneamento e etc., e passa para classificação. Então, ela fala, vou classificar ou como de interesse social, que é o que a gente pede, ou como de interesse específico. Então, o interesse social é para a população de baixa renda, interesse específico é para o restante da população. E, inclusive, no de interesse específico, as pessoas pagam pelos estudos técnicos, né, e pelas peças e etc. No interesse social, a prefeitura tem que pagar por tudo isso, né? Então, a prefeitura fala que o zoneamento lá não é de ZEIS, né? Então, que teria que primeiro fazer uma análise meio que de como que isso se encaixaria, como que comprovaria que essas famílias são de baixa renda, para só então fazer a classificação como REURB-S. Se fosse uma ZEIS 1, eles fariam mais automaticamente, mas como ali não está gravado como ZEIS, eles querem fazer uma análise das condições econômicas para falar que, de fato, é de interesse social. Então, está meio travado nisso daí. Esse relatório que eles vão fazer assim, na verdade, foi uma antecipação de uma etapa ali, né? Então, isso ainda não está no processo administrativo, esse relatório, a gente ainda não tem acesso a ele, mas depois que fosse classificado, aí a prefeitura começaria a fazer o relatório, né, de vistoria, para então poder contratar o que seria necessário para executar ali e poder proceder com a regularização, né? Então, eles deram meio que uma antecipada num relatório, mas, numa vistoria, mas quase informal, assim, sabe? Não muito comprometida com o resultado da regularização. Bom, não sei se você está vendo aqui, Juliana, mas o chat está a 1000 por hora aqui. Eu estou vendo. Você está acompanhando aqui, né? Estou vendo aqui. O fato de não ser ZEIS, então, né, faz com que seja mais demorada a classificação, porque eles teriam que ter a verificação das condições socioeconômicas das famílias. Se já tivesse como ZEIS na legislação, seria mais rápido. Daí alguém se manifestou contra essa história da Enel aí, né? Interessante. Eu não tinha reparado nisso, foi né? a Mas Roberta, eu sei que eles estão bem empenhados nessa parte da regularização de serviços, porque isso também é um elemento de consolidação da área, né? Além de facilitar, né, a vida ali, enfim. Que é todinha, né? E a esfera da academia também. Sobre... Diga, Juliana. Não, só sobre essa questão da Enel, quando a gente esteve lá no último fim de semana, conversando com uma das moradoras, eu perguntei para ela, né, sobre essas plaquinhas, como estava todo esse processo. Aí ela comentou que realmente teve a colocação pela Enel, mas que em uma conversa feita com eles, eles falaram que eles não iam conseguir regularizar por conta dos beirais das casas, estavam muito próximos, não dava espaço para os postes de ligação e tal, e que isso só conseguiria ser feito por uma empresa terceirizada que faz esse tipo de trabalho, mas que é muito difícil de conseguir, eu não sei se por conta de licitação ou não sei. Mas ela disse que eles meio que se colocaram que não vão conseguir regularizar por conta dessa questão das casas estarem muito próximas, não conseguir passar fiação, não conseguir puxar o poste de energia, né, para a entrada de cada uma dessas casas. Uma outra questão que tem aparecido, Juliana, que tem embaixo do Linhão, tem a Horta do Seu Benedito, tem o grupo que, né, com a irmã Ana, né, que tem a ideia de fazer a horta também um pouco mais adiante, tem o uso, enfim, tem esse uso meio de produção ali embaixo. E a gente tem visto isso acontecer por toda a cidade, né, enfim, outras cidades também, essa ideia da produção do alimento debaixo dos linhões, né, em que pese tem a questão da radiação, dificuldade, não sei o quê, mas
enfim, isso tem acontecido, né? É uma coisa que se coloca e aí, com que olhos você tem visto isso, né? Essa produção ali, né? Em relação né? Porque eu vi que a Roberta é 1000 por hora aqui, né? Roberta já pegou a legislação, já olhou, a coisa da passagem, não pode ter estadia ou permanência, perdão. Mas, enfim, com que olhos você vê essa coisa da produção do alimento ali, em termos legais, né? Não necessariamente em termos de radiação eventual. Olha, nesse tipo de situação, eu tenho visto que eles fazem até algumas concessões, né? Como se fosse uma autorização precária, assim, né? Para uma finalidade específica. Então, parece que ali na favela da Espama, por exemplo, tem uma horta grande ali, né? A gente até usou esse caso um pouco como exemplo para falar sobre o acesso e sobre o linhão. Então, as empresas elas têm feito algumas concessões para esse tipo de atividade embaixo da linha. Até, acredito eu, fazendo o raciocínio de que não existe área vazia, né? A área não fica vazia, assim. E para eles é um prejuízo enorme, né? Toda hora ter que ficar fazendo remoção de famílias, porque eles não monitoram essas áreas, muito esporadicamente, e o tempo dessas empresas é muito lento, né? Então você vê que eles entram com reintegração de posse quando as pessoas já estão lá há 10 anos, né? Então acaba sendo bem oneroso não só para a empresa, mas para a sociedade, né? Para o poder público, assim. Então eles acredito que exista a possibilidade da gente conseguir formalizar uma concessão. Mas, se não conseguisse formalizar, também não seria um problema, porque não é uma construção de moradia, assim, né? Então, não acredito que eles fossem tomar qualquer tipo de providência em relação a isso. Agora, teria que... agora, essas questões mais técnicas, se isso implica na saúde, etc., eu nunca ouvi falar, porque é muito comum aqui em São Paulo, né? Tem muito lugar que faz essa prática de agricultura urbana nesses espaços. Assim. Alguém levantou a mão lá do presencial também. Vamos lá, pessoal. Oba, bom? Dá para me ver? É pequenininho aqui, mas só conta quem é que está falando para a gente saber É pelo o menos. Pedro. Olá, Pedro. Diga lá. A minha dúvida é relativa ao terreno da Sabesp, entendendo que já foi ocupado e daí no ato de reintegração de posse, se pelo estabelecimento da REURB não seria possível colocar aquele terreno da Sabesp, que aparentemente não tem nenhuma estação elevatória, dentro de ZEIS 4 ou algo que valesse, porque entendendo todos os riscos iminentes que a Haiti sofre hoje, se é um terreno ocioso, se não poderia fazer parte desse processo a anexação dessa gleba. Olha, seria possível se no estudo da prefeitura indicasse a necessidade de utilização daquela área, né? Mas, assim, como ali agora tem assim, alguns apoios, por exemplo, nesse plano que vai ser elaborado, eu acho que seria válido pensar em algumas hipóteses, né? Se não de uso total da área, seria maravilhoso, né? Porque ali é uma ZEIS 3, não é? Se eu não me engano, acho que é uma ZEIS 3 ali. Então, ZEIS 3... É ZEIS 3 lá. Então, a ZEIS 3 é para a permanência das pessoas que estão ali, né? Então, eu acho que é bem válido pensar em alguma coisa nesse sentido. Não só para, por exemplo, realocação de alguma situação, né? Tipo, de alguma pessoa que ali onde está, exatamente ali não dá para ficar. Então, é isso, né? No pedido de regularização fundiária, se existe uma hipótese que não dá para
uma situação que não dá para regularizar, você tem que realocar essa pessoa. Então, pensar nisso, né, na realocação, mas também pensar, de repente, em área de lazer, né, o acesso, em outras coisas que também são importantes, né, para uma comunidade assim permanecer. Acho que mais alguém do presencial ali levantou a mão? Ou era o Pedro mesmo? Oi, boa noite, está para ouvir? Estão ouvindo? Sim, ouvi. Então, sim, não, a partir dessa contradição que a área que está ocupada por habitação social não é 6 e a área que está livre é 6, não? Que é meio estranho. Fazer alguma operação desse tipo pareceria lógico. Mas também estou pensando que agora está em discussão o plano diretor e o fato de não ser 6 também está atrapalhando a regularização. Não seria o caso também colocar essa área para discutir no plano diretor como nova 6, porque de alguma maneira todas as associações, vereadores, etc., aproveitam esse período de discussão para ir colocando também áreas para serem catalogadas como 6. Isso está sendo feito, está pensado para ser feito ou ainda não? É possível que eles estejam considerando, né? O pessoal do MDF é muito engajado, né? Nesses momentos assim. Então, eu sei que eles têm acompanhado a discussão do plano diretor e aí depois vem essa oportunidade de indicar as áreas, né, para a mudança de zoneamento. Se eles não estão pensando, acho que é bom dar um toque, assim, né? Porque como a área já está estabelecida, consolidada, tem um tratamento com a prefeitura para regularização, às vezes eles nem estão se atentando muito para a situação do Haiti especificamente, mas acho que é válido sim, né? Facilitaria muito a área ser ZEIS, assim, acho que tornaria as coisas mais rápidas. Juliana, e assim, é isso que você começou já a esboçar, que eu achei interessantíssimo, acho que pode ser um grande guia aqui para o trabalho dessa equipe, né? A ideia de pensar de uma forma conectada, né? A área ocupada atualmente e a área da Sabesp, entender que ali é uma área que, de repente, para algumas novas, né? Para algumas substituições, né? Então, pessoas que estão numa situação que está complicando o coletivo, que tem uma questão de infraestrutura, né? E eventualmente até novas unidades, acolher outras pessoas também, e também tem áreas públicas, área, enfim, relacionada com a questão ambiental, que tem o rio, quer dizer, pensar os dois terrenos ali, ele parece, pelo que você insinua, algo, né, enfim, absolutamente possível e bem-vindo, né? E em que medida que isso facilitaria, né, vamos dizer assim, esses processos, ou em que medida que isso complicaria processos aí né, internos, tipo, não, mas já é complicado regularizar aqui, agora vocês estão querendo juntar e fazer mais não sei o quê, estão querendo incluir também a questão das leis ao lado, e fiquei um pouco inquieto, porque me parece de absoluto bom senso pensar de uma maneira integrada. E você também falou de uma fábrica, daí eu fiquei curioso, porque ao lado tem aquela área que é de esportes, né? Uma academia e tal, e tem uma fábrica ao lado, ou uma fábrica do outro lado, do outro lado da rua. Eu não sei que fábrica é essa, e você comentou que com a Candelária tinha uma dificuldade, porque tinha a fábrica, daí eu não consegui visualizar que fábrica é essa também. Duas questões aí emboladas. Olha, sobre pensar em formas, né, de dar uso para aquele terreno ali do lado, porque eu fico pensando, né, ali a prefeitura, por exemplo, não teria o argumento da falta de espaço, porque existe um pulmão ali do lado, né? Na verdade, eu penso que a gente só meio que anteciparia algum diagnóstico que a prefeitura possa ter ali posteriormente, mas para colocar isso até numa visão mais participativa, né? Então, a ideia de identificar situações que, por exemplo, não dá para regularizar, as próprias casas que talvez ali, em razão do linhão, não possam permanecer, mas
elas poderiam ser, né, essas famílias poderiam ser realocadas ali para o outro lado, né? Então, sem dividir exatamente a comunidade, que também, às vezes, né, para não descaracterizar, inclusive, as relações e etc., mas imediatamente, assim, né, o terreno é vizinho, então não seria um problema pensar em algumas soluções para dar uso para aquele outro terreno. Não sei qual que é o nível de contaminação e se de fato existe contaminação ali, né? Então, teria que ter acesso a algum tipo de relatório, algum estudo que realmente que tenha sido feito, ou se é mera especulação ou argumentação para evitar o uso e permanência das famílias, né? Mas, assim, o fato de ser um imóvel que pertence a uma empresa, uma concessionária de serviço público, né, isso facilitaria para a prefeitura, inclusive, propor a necessidade de ou uma servidão, ou até uma desapropriação, se não do total, mas em parte daquele outro terreno, né, mas para viabilizar a regularização do Haiti. Se eles falam que as características que hoje existem ali impedem tanto a regularização de serviços quanto a própria regularização fundiária, então tem que pensar o quê? Num desadensamento, é isso que eles estão sugerindo? Então, teria que apresentar uma solução considerando o terreno que está do lado, ou o terreno que está na frente, né? Porque também tem um terreno imenso ali na frente. Falta de área ali não é, né? Então, acho que pensar num planejamento, num plano ali, eu acho que poderia levar em consideração esses outros terrenos, né? A fábrica que eu estou falando, essa empresa que eu estou falando, ela fica olhando assim, né? Olhando para o Haiti de frente, aí lá no fundo tem a quadra, ela está de costas para a quadra. Então, ela está como se fosse na continuidade lateral ali do Haiti. Então, ela está como se fosse ali na mesma gleba, se fosse uma gleba só, né? Mas ela é vizinha à quadra, as de costas para a quadra. Mas ela, então, quer dizer, tem o Haiti, a quadra e essa fábrica, ou ela está entre a quadra e o Haiti? Isso, é como se formasse um L, essa empresa e a quadra, entendeu? O Haiti, a empresa e a quadra, como se eles formassem um L. Então, essa empresa, ela está de lateral com o Haiti e de costas para a quadra. Legal. Essa empresa do que é, Juliana, você sabe? Não sei. Tá. Mas o acesso dessa empresa é pela Avenida do Estado ali? Ah, tá. E, olha, assim, acho que a gente está com muitos insumos aqui, eu não sei, todo mundo, enfim, se alguém mais gostaria de fazer algum comentário, alguma coisa. Eu queria cutucar um pouco o Lara, Zico, não sei o que eles estão achando dessa história, porque essa construção, né, a gente está trabalhando esse ciclo como uma escuta do lugar, escuta das pessoas. Então, essa escuta do lugar através de uma percepção, né, da leitura da possibilidade de regularização e tal. Eu trouxe muitos dados aqui, a gente está cheio agora de informações mesmo que alimentam esse olhar, né, para o plano e para essa interação com ele. Juliana, foi ótimo te ouvir, e essa discussão é realmente um número de detalhes assim, grande, né, para a gente observar, e eu fico sempre pensando assim, como é que a comunidade, quanto que ela precisa escutar isso, né, para entender e fazer as suas negociações internas, né, seus acordos, né, e por mais que a gente tenha toda essa aspecto formal, né, de ocupação desse espaço, tem também o uso desse espaço, né, porque também está relacionado à vida que acontece no interior disso tudo. Então, quando começou, né, a questão, né, das árvores, e diferentemente de várias outras situações, nunca tem árvore, né? Nunca tem esse espaço, diferentemente essa comunidade tem
e cria, ao mesmo tempo que esse risco de queda, né, esse ponto de atenção, e a gente chegou lá e tinha árvore cantando, né, porque ela, né, encostada na alvenaria, emite um som e eles ficam escutando isso o tempo todo. Ao mesmo tempo, traz uma qualidade ambiental no espaço interno incrível, né? Então, ali, que para o nosso clima é essencial. Então, né, esses dois polos, né, de atenção, ao mesmo tempo, né, de um risco e, ao mesmo tempo, um grande benefício para todos que usam o espaço ali. A outra coisa é essa, né, os avanços, assim, e que vai chegando num ponto que a salubridade, o vento, a luz, né, não entra, mas só depois que está construído é que se percebe isso, né, no uso dessas moradias. Então, quanto que tem que chegar essas informações nessa negociação antes, né, de subir um andar, antes de subir o segundo andar, e isso tudo acontece só quando já está um nível de consolidação muito, muito profundo, né? Então, são questões, assim, que, para quem lida com essa temática a vida inteira, né? Eu trabalhei nos primeiros programas de urbanização de favela do governo da Marta, lá em 2000. E realmente, assim, tudo isso, assim, né, passam-se 23 anos e a gente ainda se depara, né, com essas questões, assim, muito profundas e que exigem, né, esse nível de negociação, esse nível de entendimento, lidar com a legislação e se desviar de uma série de riscos, né, que também a comunidade acaba se colocando. Então, realmente, é um nível de delicadeza e nos exige aí esse ponto de equilíbrio, né, entre todos esses elementos para conseguir avançar com a melhor resposta, né, sobre esse plano, né, que a gente está aí com missão de chegar nele. Então, eu agradeço muito você ter, né, trazido toda essa pontuação e ilustrado toda essa pontuação aí. Muito bom, Lara. Zico, será que você já tem voz? Não tem voz, Zico. Acho que você vai ter que escrever. Escreve alguma coisa, Zico. Vai ser bom te ouvir. Não é? Vai escrever pelo chat aqui. Muito bom. Não sei se Juliana quer interagir com a fala da Lara nesse meio tempo, enquanto o Zico está escrevendo no chat. Fiquei pensando, né, com a Lara falando, assim, de como, quando a gente se insere, né, nessas áreas, assim, como a gente percebe que não existe cartilha, né, de tanto universo que existe em cada um desses lugares, né? Então, às vezes a gente tenta, como que é um protocolo, né? Como que a gente faz uma abordagem? Como é que a gente pensa no qual que é o ABC ali de pensar num roteiro, né? Por exemplo, por um plano popular. Não tem, né? Porque cada lugar é um universo infinito, assim. Mas assim, a tranquilidade que me dá de atuar ali no Haiti é a organização que eles têm, né? Quando a gente tem que, de alguma forma, fazer esse tipo de trabalho com ocupações que não têm organização interna, os conflitos cotidianos eles acabam prevalecendo muito, né, em qualquer agenda que a gente pense em construir, assim, né? Então, ali eu acho que isso dá uma possibilidade de grandes avanços, né, pelo fato deles terem uma organização, deles terem um diálogo constante, né, enfim. Então, eu acho que eu fico animada porque vocês estarão lá e eu também, eu acho que esses trabalhos vão somar bastante, assim, para
a gente conseguir alguns resultados para o Haiti. Eu estou muito contente com isso. Muito bom, Juliana. O Zico, não sei se ele está digitando, não, mas ele está agradecendo aqui, reforçando que, né, informações preciosas para o processo, para todos nós. Então, não sei se ele está digitando mais alguma coisa. E eu ia perguntar, a Maria Tereza está aí? Não, no final ela ia presencial, não sei se ela está. Rubem. Maria Tereza. Sim. Ixi, não A mais. prefeitura, então, não conseguiu chegar a tempo, não. Ah, então tá bom. Não, porque como Maria Tereza está em SEAB, também seria legal, porque ela tinha algumas inquietações e tal, e então vai ficar para uma outra oportunidade. Ah, pronto. Ah, não, então, o Zico tem algumas perguntas aqui, Juliana, você está vendo? A minha Eu pergunta vi para aqui. Juliana é se a notícia é que a comunidade tem algum controle do crescimento da favela. Se está chegando mais gente, né, se você tem essa informação. E se há algum controle para prosseguir com a verticalização. Vamos chegar a 6 pavimentos? Acho que já chegou em 6 pavimentos. Acho que chegou, acho que tem uma lá que já tem, né? Tem a cobertura já. Eu acho isso muito preocupante, e esse é um debate que tem que ser feito lá dentro, né? O que, assim, o fato da ocupação, ela está completamente voltada para dentro, né? Isso inibe o crescimento dela. A ocupação ela está nesse momento de verticalizar, ou seja, ela está crescendo para cima. E isso é bastante preocupante, né? Porque estão chegando pessoas porque estão comprando pavimentos. Então, é isso que está acontecendo. Está tendo negociação de laje ali, né? Quando não é negociação, é o crescimento mesmo da família. Então, aquele negócio, né? De que os filhos, uma hora... a filha casa e acaba ficando ali, vamos subir mais uma laje, né? Então, tem essas duas situações, de pessoas que estão comercializando laje e famílias que crescem e aí verticalizam também. Então, pelas características ali do Haiti, ele não tem para onde crescer horizontalmente, mas essa verticalização assim é bem delicada e precisa ser conversada, porque se todo mundo ali sobe 4, 5, 6 pavimentos, o que vai virar aquilo, assim, né? Qual que é a viabilidade, né, de regularização, assim? Então, e é isso, né? Um constrói com a parede tampando a janela do outro, assim, né? Isso, além de ter os perigos, né, que isso envolve, também tem os problemas de relação que isso vai gerando, né, com o tempo. Chegou uma pergunta aqui da Renata, eu acho que ela mandou um áudio também. Mas, enfim, obrigado pelas informações. Tenho 2 perguntas. Vocês perceberam alguma dificuldade, algum tipo de resistência, de falta de interesse por parte de alguma parte dos moradores, principalmente daqueles que moram nas áreas com mais verticalização, adensamento, acessos precários? Pulou aqui. Cadê? Em relação ao processo de REURB, ou de modo geral a comunidade está bastante empenhada nessa questão. E você, o Centro Gaspar Garcia, já trabalharam com algum território numa situação parecida com o Haiti? Daí eu acho que tem um áudio aqui, né? Eu não sei, daí sumiu aqui. Então, acho que ela era uma imagem, mas ela tirou, mas era a última pergunta aqui. Sim. Assim, o que eu percebo é que não existe uma resistência com o pedido de regularização, mas isso gera uma acomodação lá no local, assim, né? Então, qual que é como se as pessoas já tivessem garantidas naquele espaço. Então, por isso que essa discussão tem que ser feita, inclusive, do que é viável ou não ser regularizado. A gente não fez essa discussão lá ainda. Então, essa é a minha impressão, né? Faz muito tempo que a gente não faz uma reunião geral lá, né? A última vez foi antes da pandemia, então estamos no momento de chamar uma assembleia lá,
mas a sensação que eu tive nas visitas que eu fui depois da pandemia é que existe um sentimento de que dali não sai, né? Então, e isso é difícil quando as coisas ainda tem tanta coisa para ser feita, tanta coisa para ser dialogada, tantas etapas pela frente, né? Então, essa acomodação é difícil, isso dificulta muito o trabalho mais para frente, né? Uma situação parecida com Haiti, nossa, a gente tem algumas situações, assim, em algumas coisas elas conversam, né? Mas situação idêntica, assim, não estou lembrada agora, e a gente tem bastante pedido de regularização. Mas agora eu não estou lembrada. Mas, por exemplo, ali na favela da Espama, por exemplo, eles têm dificuldade de acesso. Um dos argumentos é a dificuldade de acesso, então eu teria que desapropriar uma parte de uma área particular ali para fazer arruamento, para acessar a ocupação, e eles também estão, na parte de trás também tem um linhão, a Espama fica ali na Raimundo Pereira de Magalhães. Espama, eu não conheço, Juliana. Você pode escrever o nome aqui no chat? Espama, eu vou escrever aqui. Se procurar no Google, já aparece a favela da Espama. Então, no fundo deles tem um linhão também. E aí, assim, os argumentos da prefeitura foram muito semelhantes. A diferença é que a Espama existe desde o começo da década de 80 e até hoje, 70% das casas é de madeira. Tamanha precariedade desses lugares. Extremamente precário. Mas é isso, assim, cada lugar tem uma característica igual ao Haiti, não estou lembrando. Você viu que apareceu uma outra pergunta aqui do Miguel, falando de novo essa questão da contaminação do solo, quem teria feito esse relatório, né, do que se trata essa contaminação. Eu até expandiria um pouco essa coisa, né, porque ali tem do outro lado da rua, né, a área da antiga fábrica Matarazzo, fábrica de tinta, já se falou ali como solo contaminado também. Fala-se de solo contaminado de uma forma muito difusa por ali, a ponto de você ter a impressão que toda aquela várzea está contaminada. Então, não sei até que ponto que a gente consegue acesso a esse tipo de relatório, aonde que a gente teria isso. Enfim, expandindo um pouco a pergunta do Miguel, e daí também o pessoal do presencial tem mais pergunta lá, mas, enfim, se quiser se manifestar referente a isso, Juliana. Foi aquilo que a gente falou, né? Eu acho que essa questão, assim, até hoje, ninguém nunca viu nenhum laudo que ateste a contaminação dessas áreas, né? Então, sempre são ventilados esses argumentos, né, de que existe área contaminada ali, mas nunca demonstraram nada, né? Nunca falaram, olha, consulta tal documento que ali demonstra, né? Então, por isso que eu falo, assim, que vira uma lenda urbana, né? Que aí todo mundo trata aquilo ali como uma área contaminada, mas a gente não sabe se de fato é contaminada, não temos essa informação. Alguém levantou a mão, mas daí abaixou a mão. Estão tranquilos aí no presencial? Levanto de novo. E agora abaixo. Opa, maravilha. Não, era um comentário com relação ao que Juliana colocou, que a comunidade está muito assentada e havia dificuldades em eles saírem. Eu acho também aí, vejo que uma responsabilidade nossa, os arquitetos, no sentido que, em geral, o que nós oferecemos para eles é igual ou pior o que eles têm, não? Se nós conseguimos colocar algo melhor, mais interessante, com certeza vão sair, digo, porque essas casas têm uma situação muito triste do ponto de vista ambiental, do ponto de vista, enfim, de todo ponto de vista. Se nós conseguimos oferecer algo para eles melhor, óbvio que vão querer sair. O problema é se as ofertas que, em geral, se fazem para esse tipo de situações não são boas. Então, a responsabilidade nossa é propor algo melhor do que eles têm, que acho que não é tão difícil. Tá? Acho que não seria tão difícil. Então, eu acho que, nesse sentido, está na nossa mão
viabilizar esse tipo de coisas. E como viabilizamos? Fazendo projetos interessantes, propostas boas, arquitetura legal, áreas decentes, enfim, uma situação urbana ambiental melhor do que eles têm. Aí, acho que, logicamente, vão ver com outros olhos essas propostas. Muito bom, Rubem. Convocação aqui para a gente, né, assim, ficar assim, nessa vibração. Mas acho que estamos fechando aqui o nosso ciclo aqui de conversas aqui. Não sei se está todo mundo tranquilo, não sei se a Juliana gostaria de fazer algumas considerações finais. Fica à vontade. E daí vamos começar a fechar aqui a nossa conversa já, enfim, que trouxe tantos insumos. Não, eu só queria, assim, na verdade, me colocar à disposição, né? Eu acho que vai ser bom a gente ter uma atuação na mesma área e se a gente puder fazer algumas atividades de forma conjunta, acho que vai ser bem, bem legal mesmo. Eu fiquei muito feliz de fazer essa conversa aqui hoje, de saber que nós teremos trabalhos conjuntos, paralelos aí. Acho que vai ser ótimo para eles, assim, é necessário esse tipo de acompanhamento. Bom, maravilha. Eu acho que a gente já estava querendo amarrar no pé da mesa, agora você falou, então já sinta-se amarrada no pé da mesa, a gente já não quer mais soltar. Com muito prazer. Até o Zico fez um comentário que eu estava com essa ideia de que, a partir da fala dele, que a fábrica que ficava ali onde o Ribeirão dos Meninos deságua no Tamanduateí era de tintas, mas aparentemente era de BHC, que eu não sei o que é BHC, não sei se alguém sabe. Alguém sabe dizer o que é BHC? Conta isso por extenso. Nossa, e realmente. O que é? Pesticida, né? Está dizendo. É pior ainda. Enfim. Mas que já não está lá há um bom tempo, né? Extremamente tóxico. E agora essa fábrica ela foi desmontada há muitos anos, né? Enfim, claro que esse solo, enfim, até eu não sei qual é o tempo para descontaminar, mas enfim, essa questão da contaminação entre lenda urbana e um relatório que a gente vai ter com base científica e enfim, com análise e tal, a gente está um pouco num mar meio assim, um pouco à deriva. Mas o primeiro que achar alguma coisa conta para todo mundo, né, Juliana? Estou colocando. Fica o pacto entre nós aqui. Mas é isso. Então, olha, Juliana, mais uma vez agradeço imensamente. Foi muito, enfim, esclarecedor, muito empolgante, inclusive, para a gente avançar. O Zico está aplaudindo lá também. Aplaudo. Eu que agradeço. Enfim, primeira de muitas, né? Você já abriu o flanco, então pronto, já está engatilhada a coisa aqui. E é isso, olha, não sei, Rubem quer fazer uma fala final também? Como é que você está? Está tranquilo? E em nome dos que estamos aqui na escola, que não somos poucos, e isso que falou ali também, acho que seria interessante que esta conversa continuasse, porque ficaram algumas coisas claras, mas outras não tanto, e seguramente vai aparecer mais na medida que o trabalho for progressando. Então, vamos ficar aí atentos, porque vai ser interessante também ter outra conversa, inclusive para avaliar os trabalhos, a viabilidade que poderiam chegar a ter, os problemas, as dificuldades, que a vezes nós, de nossa disciplina, não temos uma consciência muito clara de tudo, mas desde outra perspectiva pode que ajude também a viabilizar algumas coisas que de outra maneira seriam complicadas, não? Então, obrigado e, enfim. Obrigada. Até a próxima. Maravilha, Juliana. Então, gente, boa noite para todos. Agradeço imensamente. Uma boa Páscoa para todo mundo também. E aí, semana que vem, nós teremos um respiro de quarta-feira e no sábado teremos uma outra dinâmica no território. Então, tudo de bom para todos. Boa noite, bom descanso a todos. Tchau, boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Juliana, que prazer.
Eu que agradeço. Obrigada pela troca. Excelente. Boa Páscoa para todos. Para vocês também. Beijo. Boa noite a todos.